que se a pessoa sair do guarda-chuva da Igreja Universal, coisas ruins vão acontecer. Não é verdade. Não é verdade. É isso que eu quero que a pessoa, que ela aprenda. Não quero que ela se revolte, que ela, se ela quiser continuar indo na igreja, ela vai, mas que ela aprenda que a igreja é o Senhor Jesus. O meu problema, a teologia da prosperidade cria um povo muito dependente. Sim. Você vê um testemunho, uma palavra aí, eu vejo às vezes o comentário do povo da Igreja Universal. Oh meu Deus, essa palavra é muito forte, eu precisava ouvir isso. Peraí, o mesmo Espírito que falou com ele fala com você. Exatamente. A pessoa é dependente. Olha, Davi, eu conheci um pastor, esse cara foi muito meu amigo. A gente trabalhou junto no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Esse cara não está mais na Igreja Universal. Ele nunca pregou de salvação na igreja. Ele nunca falou de pecado na igreja. Ele era um pastor que fazia o povo rir, Sim. que cantava muito. Ele era um pastor muito carismático. Eu perguntava, por que você não prega de salvação? Por que você não leva as pessoas a Jesus? Ele falou para mim, o dia que eu fizer isso, o pessoal para de dar oferta. O pessoal para de sacrificar. Então, a teologia da prosperidade do Macedo, de todos esses que estão no Brasil, dos que estão aqui nos Estados Unidos, é criar um povo dependente, um povo que precisa do homem. Eles não levam a pessoa a Jesus. Eu tava lendo a Bíblia hoje com a Ana, eu estava falando da oração do Pai Nosso. Ela é tão simples, Davi. Jesus falou, entra no seu quarto quando você quiser orar. Você não precisa ir numa igreja, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e Deus vai te ouvir. E Deus fala, Jesus ensinou, dá o pão de cada dia. Jesus não falou que você vai ser rico, que você vai ser milionário. Ele nunca ensinou isso. E uma coisa que eu preciso falar com o senhor, cortando um pouco o seu raciocínio, é que às vezes as pessoas nos ouvem falar. Eu, quando tenho oportunidade, eu sempre venho no canal para tentar deixar uma mensagem, mas levar as pessoas a entender que, primeiro, nós não temos a verdade absoluta. Ela tem que ser livre para ela poder pesquisar, ler, estudar, orar, porque o próprio Espírito que vai falar no coração dela. E o segundo, que eu até acredito, meu irmão Jair, que hajam instituições, talvez poucas, mas existam algumas instituições cristãs que são sinceras, que estão ali com genuíno coração. Então, às vezes as pessoas ouvem e falam assim, não, mas vocês não são contra as igrejas todas, são contra congregar. Não é isso. A ideia é que, no meu ponto de vista, se eu estiver errado, talvez o senhor pode deixar também a sua opinião do senhor, mas é que eu acredito que o senhor vai até concordar, é que nós somos contra a hipocrisia ou o desvio do real objetivo. Quando começam a vir os desvios de finalidade, quando começam a deixar de valorizar o ser humano, a pessoa que de fato é o templo do Espírito Santo. Então, eles começam a transformar templos de pedra, templos luxuosos em lugares sagrados. Aí as pessoas começam a se tornar dependentes desses lugares. Então, exatamente, Davi. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, eu acredito que o senhor também concorde que, por exemplo, existe muita coisa que as pessoas não fazem ideia que acontece, mas com o objetivo de que elas sejam apenas usadas. Aí você vê a pessoa defendendo. Eu sei que, infelizmente, meu irmão Jair, vai ter muita gente, o Macedo sabe disso. Uma vez, eu não lembro qual foi a entrevista, se foi pro Caio Fábio ou pro próprio irmão Alfredo Paulo, que o Macedo chegou a falar isso. Eu não estou certo. Quem estiver acompanhando o vídeo, por favor, quiser me corrigir depois, me corrija, por favor, escreva lá nos comentários. Que o Macedo diz que ele disse duas coisas que para mim são tristes ouvir. Tristes. Ele falou primeiro que ele pesca usando fezes. A pescaria, a isca são fezes. Segundo, ele sabe, o Macedo sabe que no meio de uma multidão vai ter sempre gente que vai apoiar ele, vai estar sempre gente com ele, não tem jeito. Por mais que você fale, vai ter sempre aquelas pessoas que vão estar defendendo, vão estar falando, como eu já coloquei até lá no Instagram, pessoas falando coisas absurdas, dizendo até que ele fez uma obra maior que Jesus. Maior que Jesus, coisas absurdas. Então,
a gente vai reparando que o Macedo hoje, ele sustenta o trabalho dele, assim como outros iguais, pela falta do conhecimento genuíno de muita gente. Então, mas aí é que tá, Davi. Eles não querem que a pessoa conheça a verdadeira verdade. Porque a partir do momento que isso acontecer, elas são libertas das garras dele. Eu concordo com você. Existem igrejas honestas. Eu acredito que existam homens de Deus com boas intenções. Eu estava falando com a Ana, aqui nos Estados Unidos, domingo, se você for num restaurante às 11, ao meio-dia, você não consegue entrar, porque os restaurantes estão cheios de pessoas de igrejas. O que a pessoa faz? Ela vai na igreja e depois ela vai tomar café com a família. Mas eu até dei o exemplo, se fosse na Igreja Universal, essa pessoa não teria dinheiro para fazer isso. Ou não estaria no restaurante, ficaria o dia todo lá. E aí o pastor tira tudo dela. Aqui não. Aqui o pessoal vai na igreja porque vai comer com a família. Isso acontece no Brasil. Outra coisa, o pessoal que fica defendendo o Macedo, poxa, eu oro por essas pessoas. Aqui nos Estados Unidos aconteceu isso. O pessoal que ficou defendendo o Trump agora está na cadeia e ele não quer saber de ninguém. O Macedo é a mesma coisa. A pessoa que fica defendendo ele, quando a pessoa estiver com problema, ele não quer saber dela. Exatamente. Ele e a família estão garantidos, Davi. Sim. Eles pegam o aviãozinho deles e vão para onde eles quiserem. Então eu penso o seguinte, essa coitadinha dessa senhora aí que está aí dando tudo que ela tem, a intenção não é entenda, minha senhora, eu, Davi, o Alfredo, outros, nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos abrir os olhos das pessoas. Existem homens de Deus, existem igrejas boas. Aqui nos Estados Unidos tem igrejas que o pastor ainda é honesto, ele tem o trabalho dele, Davi. Ele trabalha, e quando ele tem o tempo dele, ele vai e prega. Mas eu fico triste com a exploração religiosa. Sim. Com esse negócio do dinheiro. Você tem que conquistar para dar. Você lê o Pai Nosso. Eu estava falando isso com a Ana hoje. Tem que dar para conquistar. Isso não existe. Jesus já morreu por nós. Ele sacrificou-se por nós. Ele falou, olha as aves do campo, olha os lírios, eu sustento eles. Jesus, quando a gente confia nele, ele vai prover para a gente o pão de cada dia. É verdade. Ele não prometeu que a gente seria rico, milionário. Poxa, aí o pessoal dá o exemplo. Jesus entrou em Jerusalém com um jumentinho, então eu posso ter um jato, eu posso ter um avião. Peraí, meu amigo, você está indo de um jumentinho para um avião? Nada a ver. E o ônibus, e o trem, muita coisa. O senhor vê, meu irmão Jair, que, como eu havia dito, o Macedo, ele se considera superior ao ponto dele dizer publicamente. Eu já botei esse vídeo no Instagram, botei no Telegram esse vídeo. Tinha uma reunião em Portugal recente que o Macedo disse que todas as pessoas da Igreja Universal do Reino de Deus devem a ele. Ele já disse isso. E ele não falou no Templo de Salomão: você acha que nós precisamos de você? Você acha que nós precisamos de você? Ele falou assim no Templo de Salomão. Eu botei esse vídeo no Telegram. Eu botei esse vídeo lá, ele falando. Você acha que... E ele vai dizer o quê? Que é fora de contexto esse vídeo? Por que ele fala isso? Porque as pessoas não sabem que ele já tem um banco. Ele é banqueiro no Brasil. As pessoas não sabem que a TV Record é uma emissora que foi comprada com dinheiro do próprio povo, que fatura milhões e milhões de reais com uma programação, desculpe o termo, de baixíssimo escalão, que é o caso de programas como A Fazenda, só de nudez, só de baixaria, de palavrão, de mulher pelada, de homem pelado, um monte de porcaria. Então, infelizmente... o doguinho que tá latindo aqui, tá? Tá bom. Tô com o doguinho que tá latindo, tá vendo eu falando? Tá falando. Quem tá falando? Então, aqui, ó. Tá latindo. Então... Tá concordando. Tá concordando, é um doguinho que eu tenho aqui. Então, a verdade é essa, as pessoas não têm noção do que realmente acontece. E ouvindo o senhor falar... Sim. Só cortar você um pouquinho. Não, fica à vontade. Essa televisão foi comprada para pregar o evangelho. Sim. Eu passei fome, nós passamos fome, nós demos tudo que tínhamos, ficamos sem salário meses e meses para que essa televisão fosse comprada. Esses novos, o genro dele, eles não sabem disso, eles nunca passaram por isso.
nós, os mais antigos, deixamos de comer para comprar essa televisão, porque foi feita uma promessa que esse dinheiro, que essa televisão seria para pregar o evangelho. E você mesmo falou, uma televisão mundana. Qual a diferença entre a TV Record e a TV Globo? Nenhuma. Não, e detalhe, eu sei que o assunto é muito longo, eu queria pedir a sua permissão, só para poder finalizar aqui esse pedaço. Mas a Record, ela se dispôs agora a fazer séries bíblicas e tal, tipo para grego ver, que, né, faz essas séries bíblicas aí. Mas a Record, na verdade, é uma emissora comercial como qualquer outra, e pior às vezes, né? É cópia da TV Globo, que tanto ele criticou, mas o Macedo tende a copiar aquilo que ele criticava. Ele criticava a Igreja Católica, mas leva as pessoas à idolatria, exatamente como a instituição católica romana. Não digo os católicos em si, porque tem os católicos, muitos católicos sinceros, pessoas de bom coração, mas eu quero dizer que ele criticava muito a Igreja Católica, mas pratica a idolatria, faz o secretismo religioso, praticava a quimbanda, o candomblé, mas na sua instituição ele invoca as entidades, trabalha com a palavra das entidades. As entidades têm peso, a palavra dela, ou as supostas entidades. Então o Macedo, o que ele criticava, ele faz agora a mesma coisa. A mesma coisa. Então... Davi, sim. Sabe o que ele é? Ele é um camaleão. Ele muda de cor de acordo com o ambiente. É verdade. O que favorece a ele se transforma. Vai. Infelizmente, nós temos... Mas é isso, Davi, tem muita coisa. Não, tem beleza, então, meu irmão Jair, eu vou pedir sua permissão, se a gente pode, numa outra ocasião, poder continuar gravando, fazendo mais conteúdo. Nós já estamos aqui com 1 hora e 5 minutos de vídeo. Eu vou talvez dividir o vídeo em 2, mas eu já quero te agradecer. A gente pode fazer um segundo vídeo? Pode ser? Claro que sim, meu irmão Davi. A gente, quando você quiser, a gente faz. Tem muito mais coisa para falar. Ah, legal. Tem muita mais coisa. Que Deus abençoe, Davi. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. E que Deus abençoe e ajude muita gente. Amém. Eu quero te agradecer, quero agradecer a dona Ana também, quero agradecer a vocês por esse tempo que vocês cederam pra gente. Olha, pessoal, o irmão Jair Francisco, ele fez esse vídeo comigo. Nós vamos estar marcando uma próxima ocasião pra gente gravar mais conteúdo. Quero convidar você que não é inscrito no canal do irmão Jair Francisco. Eu vou deixar aqui no vídeo, aqui embaixo, o link do canal do irmão Jair Francisco. Vai ficar aqui embaixo o link do canal dele para você poder ir lá, poder assistir os vídeos, conhecer um pouco da história dele também. E você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam conhecer. Quero agradecer sua companhia, sua presença. Em breve estaremos gravando novos vídeos. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até a nossa próxima participação. Tchau, pessoal!